Se você sente ansiedade, é quase certo, olha só, vou entrar ao vivo agora, que você tem dificuldade para aceitar a incerteza. Vamos repetir. Se você sente ansiedade, é quase que certeza que você tem dificuldade para aceitar as incertezas. Problema detectado. A nossa vida é cheia de incertezas nesse planeta Terra. Eu vou colocar aqui o ao vivo para eu acompanhar as perguntas, tá? Vou responder as perguntas. Eu já fiz hoje mesmo, tá lá no feed do Instagram, um post carrossel sobre as incertezas. Presta atenção. As pessoas falam assim, eu tenho que descobrir o gatilho da minha crise do pânico. Eu quero descobrir quais são os motivos que me levam a ser mais ansiosa ou crise do pânico. E um dos motivos principais, se você fazer uma autoanálise, é a incerteza. A incerteza. Ué, Adriana, mas escutando o texto da canção, nós vendo você. Muito bem, tá bem equipada. Deb Pilate. Débora Pilate. Tá bem equipada. Você pensa assim, mas se eu tivesse certeza, eu não ficava ansiosa. Criatura, a questão não é se você tivesse certeza, você não ficava ansiosa. Não é. A questão é não saber lidar com a incerteza. Porque a partir do momento que você tem certeza de uma coisa, você vai procurar outra coisa no qual você quer ter certeza também. Aí você quer ter certeza que tudo vai dar certo, que os seus filhos vão chegar lá bem, que o seu marido vai chegar no trabalho bem. Aí chegou bem? Tá, você teve certeza. Agora você quer ter certeza que ele vai voltar para casa bem. Aí voltou para casa bem, agora você quer ter certeza que vocês vão ter um ano. Ele sempre tá buscando a certeza de tudo o que acontece com você, com as pessoas ao seu redor, na sua vida dentro de casa, com a sua vida lá fora. Aí você começa a ter crise do pânico, porque quando você teve uma crise do pânico, você nunca mais esquece a sensação que você teve ruim, a experiência é péssima, certeza que é ruim, eu tenho certeza disso. E aí você quer ter certeza que você não vai ter de novo se você for de novo naquele lugar, se você for de novo no mercado, se você for na rua. Só que como o médico não te garante isso, o médico quando te diagnosticou com crise do pânico e ansiedade, ele falou assim, você tá tendo crise de pânico. E agora, doutor, como é que vai ser? Agora você vai cuidar da sua ansiedade, para ela não elevar, porque a ansiedade, a explosão dela, digamos assim, o pico máximo, se culmina em crise do pânico. Porque são níveis hormonais que nós temos no sangue, de adrenalina e cortisol, que se ele mantido até um nível que você consegue administrar, que você consegue lidar, ele vai diminuir e não vai estourar numa crise de pânico. Agora, se você não conseguir lidar, ele vai explodir e culminar no pânico, que é o medo de morrer. O que é crise do pânico? Crise do pânico é quando eu tenho sintomas físicos no meu corpo de taquicardia, sudorese, tremores, começa a suar a mão assim, você começa a tremer, você começa a passar mal, fisicamente falando. E você tem a sensação que aquilo é uma morte súbita. Você vai morrer naquele momento. Você pensa, não, eu tô morrendo, eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa comigo, meu Deus, me ajuda, Você tem essa sensação. Essa sensação que você tem é chamada de crise do pânico. Esse sentimento, um pensamento que vai morrer, um sentimento de medo e uma sensação de que tá morrendo. É isso, é esse conjunto. Entendeu o que é crise do pânico? Agora, isso não é ansiedade. Isso não é ansiedade. Ansiedade é você ser uma pessoa preocupada, com pensamentos preocupados a todo momento, a todo instante, de manhã, de tarde, de noite, na hora de dormir, os pensamentos são acelerados, eles não cessam, é um atrás do outro, um muda para o outro. Preocupação com sintoma físico, com doença, com incerteza, e começa a criar cenários no cérebro de situações hipotéticas. E se eu for lá e acontecer um acidente? Se não sei o quê? E se o que eu tiver é grave? Entendeu? Então, isso é ansiedade. Ansiedade é a incerteza das coisas da nossa vida.
ao nosso redor. Então, a mente ansiosa, ela odeia o vazio do não sei. É como se você pensasse assim, eu não sei. Acabei de ter uma crise e vim correndo pra cá. Será que é grave? Não sei. Então eu vou vir pra cá, eu vou correr, vou fugir, vou lutar. Porque eu não sei. Eu tenho que fazer alguma coisa. É não aceitar, Mila, a sensação de que essas emoções físicas, não. Sentimentos físicos, sensações físicas que você sente no corpo, é normal. Aceitá-las como normal. A diferença entre você e uma pessoa que tem as mesmas sensações físicas é a aceitação. As pessoas têm e elas não entram em crise e não se desesperam porque elas aceitam. Tipo assim, é normal o coração disparar, é normal. Coração saudável dispara? Sim, dispara. Ah, mas meu coração disparou e pode ser que eu tenha um infarto. Não, não pode ser que você tenha um infarto. Para ter um infarto tem vários sinais, não é só o coração disparar. E outra coisa, se você tem crise do pânico, o médico te diagnosticou com crise do pânico e ansiedade. Eu não estou fazendo diagnóstico, eu não faço diagnóstico. O que eu faço é, se você tem um diagnóstico, se você foi diagnosticada no pronto-socorro com crise do pânico e o seu coração acelerar, o médico já falou para você que você não tem problema cardíaco, que você não tem, já fez eletrocardiograma, ecocardiograma, você não tem nenhuma cardiopatia, confia e acredita no médico. Ele falou, o médico falou. Então, você não tem certeza, você quer ter certeza. O médico falou, mas será que o médico está certo? Então, você começa a criar cenários futuros para tentar ter segurança, só que o futuro nunca vai te dar garantias. Ele não dá, não é só para você, nem para mim. Nem para você, nem para mim, nem para o presidente de qualquer país, nem para o rei. Não importa o nível social, a cultura, o dinheiro, a cor, nada. Nada disso. Todos nós vivemos com incerteza aqui, em cima da face da terra, debaixo da terra, debaixo do sol. A Marisa falou assim, eu tenho síndrome do pânico, meu esposo borderline. Sempre quero saber o que ele passa, o que sente, e ele tem medo de falar por medo de se abrir comigo. Estou errada em estar fazendo isso e observe. Alestou? E observar? Marisa, o que o seu marido sente, você não vai conseguir ver com as lentes dele. Nunca, por mais que a pessoa descreva o que ela está sentindo, por mais que ela mostre tudo o que está passando, nós temos filtros perceptivos. Eu vejo de um jeito e a pessoa que está sentindo, passando, vê de outro. Por exemplo, você tem síndrome do pânico, né? Sofre de síndrome do pânico. Ele entende a síndrome do pânico de um jeito e você de outro. O que você sente, ele pode entender, mas ele não tem como sentir também. Então, por mais que ele entenda com a visão dele, ainda vai ser uma coisa pálida, perto do que é de verdade para você. Então, ele explicar para você o que é borderline para ele, como ele sente, não vai solucionar o problema. A solução do problema não está aí. Ela está em como nós lidamos com esses problemas que nós temos, transtornos mentais, transtornos de comportamento. Borderline é transtorno comportamental, tá? É outra categoria. Como nós lidamos com isso no dia a dia é que faz a diferença do tratamento e das pessoas, que isso atrapalha ela viver e ela não procura ajuda. Então, não é... Ah, conta pra mim o que você tá sentindo. Como que é ser borderline? E o que você sente? O que passa na sua cabeça? Não é assim. Pra ela, pra pessoa que passa isso, raramente ela vai ver, porque é comportamental. Ela raramente vai ver exatamente como que tá sendo o comportamento dela diante das outras pessoas e das situações. Só na terapia ela consegue ter uma visão mais aberta, mais clara, mais nítida, mais... Você pode chegar para a pessoa que tem borderline ou tem bipolaridade, outros transtornos comportamentais, é diferente a categoria. A ansiedade é transtornos mentais.
E tem transtornos psicóticos mentais e tem transtornos behaviors, né? Comportamentais, mentais, é, de várias categorias diferentes. Uma pessoa, ela pode ter várias coisas, sabia? Ela pode ter crise do pânico, crise de ansiedade, borderline, bipolaridade, depressão, ansiedade, tudo junto. Tudo junto. O que diferencia uma coisa da outra? Eu não faço diagnósticos, tá? Quem faz é o médico. O que diferencia? É o jeito que ela lida com isso. É como que ela lida com isso na sociedade, com a família. Tá disfuncional? Tá gerando muita problema para a família, para ela mesma, no trabalho, no relacionamento? Então ela vai lidar com esse comportamento. Porque medicação não tira isso. A medicação, ela equilibra a química do corpo. Às vezes a pessoa está num estado muito depressivo por falta de serotonina. Ela vai equilibrar essa serotonina no cérebro, só isso. Mas ela não vai mudar o jeito exato da pessoa ser e lidar com problemas. Isso é uma coisa que nós temos que aprender e fazer por conta própria, por vontade própria, por desejo. Eu quero ser melhor. Eu vou mudar meu comportamento. Eu vou aprender a ouvir melhor. Eu vou aprender a não gritar. Eu vou aprender a ter paciência. Eu vou aprender técnicas para não explodir, nem no trabalho, nem com a família. Não. É assim. Vamos lá. Antes disso, a Ritinha tinha falado: eu tenho ansiedade generalizada e tenho síndrome do pânico. Então você está no lugar certo. Aqui a gente fala sobre isso. Eu tenho crises noturnas no meio do sono porque não tô acordada para aguentar adrenalina e cortisol. Eu tô lutando muito. É uma luta diária até poder aprender e ensinar o cérebro. E quando queremos saber se realmente é ansiedade, mas você acaba chegando no pronto-socorro e assim somos vistos só com uma ansiedade. Crise do pânico, né? E ansiedade no pronto-socorro. Se realmente é, o que que é? Eu vou falar para você o que que é. O que fazer com tremedeira e sensação de tontura? A hipocondríaca também entra no quadro de ansiedade? Hoje não é chamado mais de hipocondria, hoje é chamado de ansiedade e doença. O nome mudou. Não se fala mais hipocondria, porque hipocondria seria uma síndrome. O que é síndrome? É um conjunto de sintomas. Conjunto de sinais e sintomas. Pega todo esse conjunto de sinais e sintomas, cria-se uma síndrome. Até o pânico era chamado de síndrome do pânico. Hoje não é mais. Hoje é chamado de transtorno do pânico e é chamado de ansiedade por doença. É a pessoa que sempre acha que tem uma doença e que a doença dela é grave. É um caroço na tireoide. Ah, então é câncer na tireoide. Ah, então é qualquer câncer é um tumor. Qualquer câncer não, qualquer caroço, qualquer mancha, pinta, coisa nova, é câncer. Ela não pensa que pode ser outra coisa. Um melasma, ou até benigno. Não, já pensa sempre o pior. E aí esse resolveu, não é, aí começa a tossir, já acha que é tuberculose. Começa a ter problema no estômago, já acha que é um câncer de estômago, ou então uma gastrite muito severa e vai ter entendeu? Isso é transtorno de doença. O pânico entra no quadro de ansiedade? Pânico é o acúmulo de ansiedade, né? O auge. A ansiedade ela é dividida em 7 categorias. E uma delas é o transtorno do pânico. Tem o TAG, que se você for diagnosticada com TAG, então você vai ser diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. É um tipo. Se for fobia, existe a fobia social e existe a fobia por animais, bichos. Pessoa que tem fobia de aranhas, baratas, rato. Aí é um tipo de medo. Esse medo é uma ansiedade, porque o medo gera ansiedade. E a ansiedade gera esses sintomas. Então também tem o transtorno de doença. Eu já falei uma live só sobre transtorno de doença. Sabia? Só sobre isso. Posso trazer depois, mas tem um vídeo lá no YouTube. Vai lá no YouTube depois. Eu estou te seguindo dia 3 de abril, estou no grupo do WhatsApp e foi o programa de 7 dias, estou adorando, está me ajudando bastante. Ah, você tá no programa, né, Ritinha? De 7 dias. Que já acabou nesse domingo.
Ajuda bastante, tem que continuar ouvindo e colocando em prática, porque o que eu ensino aqui na live, o que eu ensino nos grupos, se você não põe em prática, é informação a mais. É mais um que você vai passar aqui no Instagram. Nossa, olha, fala de transtorno. Aí você lê um carrossel e fala, transtorno de ansiedade é isso, isso, isso. Desligou e já era. Vai embora, vai subindo, vai subindo. Informação, mais informação, não coloca em prática, não adianta. Então, o que que fala? Ó, faça a respiração. Ah, eu vou fazer. Que respiração que é? A respiração de você puxar o ar contando até 6, segurar o ar contando até 7, soltar, segurando até 8, contando até 8, quer dizer. Essa contagem do exercício da respiração vai mexer no seu sistema parasimpático de calma e tranquilidade, vai melhorar essa química do corpo, que demora 2 minutos, a adrenalina e cortisol, que você fica tremendo. A moça aqui perguntou, olha, por que eu fico tremendo? Por que eu fico tremendo assim? Por que eu fico... Oi, Silvinha, que tava no Zap, né? Muito prazer, aqui ó, tá me vendo pessoalmente agora, aqui na live. Porque é excesso de adrenalina. Até os animais tremem. Se já prestaram atenção, você coloca aqui onde eu moro, nessas montanhas na Califórnia, existe cobra cascavel. Principalmente agora no verão. E elas saem muito durante o dia também. E elas procriam agora nessa época de junho, julho, agosto e setembro. A cada verão a gente encontra, em média, umas 5 cascavel. E a gente tem gato e tem cachorro. Então eles não podem ficar solto lá fora. Porque eles querem atacar a cobra e a cobra, óbvio, se atacar eles né, é bem perigoso. Óbvio, principalmente cascavel, pode morrer, óbvio. Um dia, uma gata, nossa, a gatinha, né? Ela chamava Lilica, porque aí depois ela fugiu outra vez, e aí quem pegou foi o coiote. Quando os animais estão em ameaça, eles liberam o mesmo sistema que você libera na crise do pânico. O mesmo sistema. Porque é um sistema, ele é automático, não é só do ser humano, é de todo ser vivo. Ele não precisa de raciocínio para isso. Ele é acionado o medo no cérebro e o medo gera adrenalina, que gera um sistema de luta e fuga. Aqui no cérebro humano, esse sistema é ativado por essa parte chamada aqui amígdala, bem aonde está a ponta da caneta, esse negocinho aqui, ó, na verdade, esses dois aqui pequenininho, esses dois, pra cá, pequenininho aqui, tá mostrando, tá, aqui, ó, chegar mais perto aqui, esses dois, essa amêndoazinha bem pequenininha aqui, chama amígdala. A amígdala não é da garganta, que já perguntaram para mim, não é do cérebro. Ela que dispara o alarme do perigo, você está em perigo. Antes que você raciocina se realmente aquela cena é perigosa ou não, o seu corpo é inundado por uma enxurrada de noradrenalina, norepinefrina e cortisol, que tem sintomas secundários, que tem efeitos no seu corpo. Os efeitos tremores, sudorese, luta e fuga, sensação de morte, sensação de que está acontecendo alguma coisa muito grave no seu corpo, se não estiver em perigo. Se você estivesse em perigo, igual essa gata que estava de frente a uma cobra e a cobra estava prontinha para... A cascavel estava prontinha para dar o bote e a gata estava prontinha para pular. Quem mexesse primeiro ia ser atacado. Tava assim, ó. E ela... E eu ouvi. Meus filhos me chamaram, mãe, olha aqui, tem uma cobra. Aí eu peguei uma pedra gigante e joguei na cobra, porque aí distrai a cobra e o gato foge. Foi isso que aconteceu. O gato fugiu e a cobra, ela deu o bote na pedra. Ela estava pronta para atacar. Então você vai estar pronta para atacar algo que você não sabe. E aí você fica procurando o que está acontecendo no seu corpo. Meu Deus, o que está acontecendo? Nossa, o celular quase caiu. Só que não está acontecendo nada. É o seu corpo que foi ativado numa hora errada, no momento errado. Então, por isso você treme. O que você faz? Faz a respiração para você ativar a paz, a tranquilidade, a segurança no seu corpo. Os animais, geralmente, depois que passa o perigo, eles se sacodem, eles se chacoalham, eles se tremem todinho para a adrenalina sair. Ela precisa ser metabolizada e excretada. Ela precisa ser decomposta.
E ela vai sair na urina, vai sair nas fezes, vai sair no suor, vai sair do seu corpo. Assim que ela sair, baixar, você volta ao estado normal. Você não treme, não acontece mais nada em você. Meninas que não participam do programa de 7 dias, participem, vocês vão entender sobre ansiedade como nunca. Ninguém te explicou, é maravilhoso. Obrigada, Josiane. É um programa que eu fiz. A semana retrasada eu avisei que eu ia fazer. A semana passada eu entreguei os 7 dias. E domingo nós terminamos. Muito obrigada, Josiane. Nesse grupo tem 20 mulheres, eu nem sei todas que estão aqui, que estão lá. E a Débora tá esperando a próxima turma. Vai abrir a próxima turma, tá? Semana que vem eu vou fazer a inscrição e eu vou avisar aqui. Fique tranquila, não está aberto ainda. Eu vou avisar. Então, como que você sabe que você tá nesse ciclo, presa no ciclo da ansiedade? Presa, tá presa. A medicação, ela entra quando o médico quer cortar esse ciclo. Só que ele não vai fazer isso com comportamento, te ensinando, te orientando, te escutando, vendo por que você fica ansiosa, ensinando para você tudo que acontece no seu corpo. Não, ele vai lá dar um ansiolítico, fluoxetina, escitalopram, sertralina, diazepam para você dormir à noite, que é o Rivotril, clonazepam, esses remédios de tarja preta para você dormir, porque na hora do sono, que é despertada com crise do pânico e ansiedade, você não está tendo paz porque você não está sabendo lidar com os problemas que está te causando ansiedade. Tem que aprender a lidar com isso. A gente aprende através de várias ferramentas da terapia. E na live eu te ensino 1, 2, 3 em cada live, porque não dá para ensinar tudo. E nem adianta, porque você também não vai fazer. Por isso que no programa da terapia, que são 7 dias, eu fiz 1 por dia. Porque se hoje eu te ensino, faça Agenda da Gratidão. Um diário da gratidão, um livro, pega um caderno, assim, ó, um caderninho, qualquer caderno, e começa a escrever pelo que você é grata todos os dias. Ó, sou grata porque eu tenho um cartão da Amazon que caiu aqui e vou comprar coisas. Você vai escrever nesse caderno cada dia pelo que você é grata. Quando você escreve, você está acionando várias coisas no seu cérebro, várias ferramentas, partes cognitivas que vão gerar no seu subconsciente uma memória que vai trazer um bem-estar e uma alegria para compensar a sua ansiedade. Tudo tem que ser compensado ali no cérebro. E aí a gente vai mudando durante um dia de 24 horas as fases. Uma hora você tá alegre, tá triste, tá preocupada, tá mais tranquila. Aí o pessoal fala assim, eu fiquei com crise, a crise veio. A crise veio e depois passou. Sim, porque ela não vai perdurar. Se você mudar o seu estado emocional, ela também vai mudando. Eu conheci a senhora pelo Instagram e amei a maneira como a senhora fala sobre isso. E mais importante, é as lives, pois muitas pessoas não têm condições de custear um tratamento. Mila, isso é verdade. Por isso que eu venho aqui ensinar gratuitamente 1 hora por dia. De segunda a quinta, às 18 horas, eu estarei na live com você. Você me vê pessoalmente, acredita que eu existo, porque, né, hoje em dia, tantos perfis fakes aí, de tanta gente que fala, apesar de ter praticamente 20 mil seguidores, a agenda cheia, moro nos Estados Unidos, na Califórnia, faço... além das gravações de vídeos, os conteúdos do Instagram, sou eu que faço, eu que estudo, eu que preparo o material, eu tenho esse tempo dedicado a isso, para trazer as lives. Eu não marco, não agendo ninguém nessa hora. Todas as pessoas que conversam comigo, eu que tento responder na medida do possível 24 horas, mas quem responde sou eu, não é um robô. E eu gosto dessa aproximação com você porque eu quero te ouvir. Qual que é o seu problema? Por que a crise de pânico e ansiedade está te dominando? O que falta na sua vida? Pode ser químico? Porque aqui, ó, eu tenho um quadro onde eu falo aqui, ó, mente fortalecida, cérebro fortificado. A mente, ela tem que ser fortalecida. Será que está faltando nutrientes para sua mente? Fortalecida no sentido físico. A parte cinzenta do seu cérebro. A parte física, isso aqui, ó, que tá lá dentro. Tem nutrientes suficientes, tem ômega 3, tem vitamina D, tem vitamina B12. Tem os ansiolíticos mais naturais que você pode usar para te ajudar a diminuir essa adrenalina no corpo.
como eu já falei, né? Tem outros vídeos aí, outros carrosséis, Mulungu, Passiflora, Valeriana, Cava Cava. Cada um tem o seu lugar. Não é para você tomar tudo uma vez, não é para você tomar sem orientação médica ou de um profissional da saúde, mas isso ajuda a parte física. Agora vamos para a parte abstrata do cérebro, a parte onde faz conexão e faz pensamento. Pensamentos intrusivos, pensamento de morte, pensamento de doença que você não está tendo. Vocês viram o videozinho que eu fiz para vocês sexta-feira? Eu estava com a minha netinha caminhando ali num shopping aberto e aí eu estava respondendo caixinha. Em uma das caixinhas a pessoa perguntou: eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos. E aí eu respondi essa caixinha. Eu falei, ok, eu também sou mãe. Eu tenho hoje 2 adolescentes, 13 e 16 anos. Minha filha já tem 27 anos, é casada, já tem uma netinha, vai nascer outra. Você acha que não passa na cabeça de toda mãe? Em algum momento da vida passa, mas não alimente esses pensamentos. Eles ficam aqui, ó. Eles ficam nessa região do cérebro, do hipocampo. Eles ficam exatamente aqui no sistema límbico, que é formada das nossas memórias e pensamentos, junto com emoções. Um pensamento sem emoção, dificilmente ele vai ser gravado no seu cérebro. Gravado mesmo, com essas conexões neuronais. Ele vai ser deletado. Muita coisa que não é útil para a nossa vida é deletada enquanto a gente dorme. Tá? É deletado. O cérebro faz uma varredura e pensa, essa informação é boa, essa é importante, essa eu vou deixar na memória de curto prazo, essa de longo prazo, essa ela acessa mais vezes e tudo. Então, uma pessoa ansiosa que fica com esse tipo de pensamento é como se você marcasse a ferro e fogo dentro do seu cérebro. Um caminho forte, um caminho que ele, numa tomografia computadorizada do cérebro, numa é uma tomografia, tá? Computadorizada. Ele vai ver uma luz mais forte e predominante na região do medo, que o nosso cérebro ele mostra várias partes, quando é medo, quando é alegria, quando é notícia boa, notícia ruim. Tudo isso ativa áreas do cérebro. E essa luz que mostra lá no computador do médico, eles veem assim, essa pessoa ela é mais ansiosa. Até a amígdala, que é a que dispara o alarme do medo, ela é mais ativada. Então ela mostra uma área com mais, como se fosse aumentada de tamanho, fisicamente falando, na cabeça do cérebro de uma pessoa mais ansiosa. Isso tem como voltar? Claro. Se você parar de se preocupar tanto, se você saber lidar com isso, se você fizer terapia de relaxamento, relaxamento muscular progressivo, relaxamento da respiração, o tanto que é importante, eu falei isso na última live, andar descalço, fazer crochê, pintura, aromaterapia, todas essas terapias, elas têm benefício no seu corpo. Você faz um pouco de cada vez. Um dia você dedica 1 hora para fazer meditação. Outro dia você dedica 1 hora para fazer 20 minutos de caminhada com 20 minutos de leitura de algum livro, ou então respiração, ou caminhada descalça, essas coisas. Quanto que você está dedicando de tempo para você mesmo, para cuidar da sua saúde? Quanto? 20 minutos por dia, 30, 1 hora? Agora, quanto de tempo você dedica? Eu sei que dedicar é a forma de falar, mas que você está vivendo, pensando no amanhã, querendo ter certeza de algo que não existe, que não dá para ter certeza. Eu estava falando para você que eu gravei esse vídeo, que eu estava caminhando no shopping com a minha netinha na sexta-feira, ele está aqui no meu Instagram, e aí eu respondi a pergunta da mulher dizendo, para que eu vou criar um filme de terror no meu cérebro, imaginando eu lá no caixão, meu marido chorando, depois ele casando, arrumando uma madraça para meus filhos sofrendo com a minha ausência, e o que vai ser dele sem a mãe, imaginando isso que não existe. Não existe. Pode acontecer? Até pode. Mas se vai acontecer, eu não sei. Então, pra que eu vou viver lá, num lugar abstrato, que só existe no meu pensamento? E eu sofrer com uma coisa que a realidade é outra. A realidade, eu tô aqui com a câmera, eu tô segurando um cérebro de plástico, eu tenho uma garrafa de água, que eu vou tomar água agora. Eu estou falando com você, isso é realidade. Aí eu vou perder a minha realidade, eu vou perder a minha identidade, que você perde identidade, você perde propósito, perde identidade, perde
A realização, o que você é, quem é você, aonde você tá, o que você está fazendo, você perde. Se você viver com a cabeça à frente do seu tempo, na frente, querendo prever, como se você tivesse uma bola de cristal, por isso, eu vou falar uma coisa séria, e eu vou falar porque não interessa. Eu vou falar. Não importa. Não importa, sem brincadeira. Não interessa e não importa se você acredita em bola de cristal, em gente que tem a capacidade de prever o futuro, como tarô, cartas, bola de cristal, o que mais? Pedras, oráculos. Eu não sei se você acredita nisso. Se você acredita, é sua crença. É a sua crença. Se é verdade ou não, é a sua crença. Mas de acordo com a minha crença na Bíblia, eu sou cristã. Eu acredito na Bíblia, em Deus. E você pode até parar de me seguir se você não concorda com o que eu falo. Não tem problema. Só que isso não existe. Deus não deu essa capacidade. Olha bem na câmera do celular, bem pra mim nesse vídeo que eu tô gravando, eu estou falando. Isso não existe. Ah, mas a mulher preveu e aconteceu. Primeiro lugar, existe no mundo anjos do mal que caíram 1/3 do céu. Eles têm a capacidade de criar coisas no futuro para que você, tão confusa que tá, com tanto medo, acreditar que isso vai acontecer. Ele não tem esse poder. Deus não deu o poder nem para os anjos, nem pro diabo em si mesmo, Lúcifer, nem para ninguém de ser humano prever o futuro. Ninguém tem essa capacidade. Isso não existe. O que existe é as nossas decisões, as nossas escolhas. Deus sabe o que vai acontecer no futuro, ele sabe. Mas não é porque ele sabe que ele vai, que tá prescrito já tá escrito. Ele sabe que amanhã cedo você vai vestir um vestido tal, com a sandália tal. Porque Deus tem poder de ver o futuro. Ele é o ômega, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Não tem... ele sempre existiu e nunca tem fim. O ser humano não. O ser humano, ele nasce e ele morre. Ele tem uma previsão. Ele tem um determinado de vida. A vida é limitada. Então, não acredite em previsões de qualquer outra coisa. Seja carta, seja pedrinhas. Isso é usado a sua fé. É a fé que você tem naquilo que faz com que aquilo até aconteça. Isso acontece, deixa eu te explicar, por um fenômeno chamado eu sou o que eu acredito, e se eu coloco um plano de ação na minha vida, ele vai acontecer do jeito que eu estou falando. Isso acontece para todos os seres humanos, independente se a pessoa falou para você ou não. Presta atenção. Se você... Presta atenção, não sai da live não. Se você é solteira e você fala assim, eu quero casar com um homem alto, porque eu não gosto de homem baixo, vamos supor, tá? O meu marido é da minha altura, ele é baixo, ele não é alto. Eu tô supondo. Eu quero que ele seja amável, eu gosto de homem romântico, vamos supor, tá? Se ele tem dinheiro, se ele não tem, se ele tem estudo, se ele não tem, você vai desenhar no seu cérebro o homem perfeito para você casar, certo? Você vai colocar todas as qualidades. As mulheres fazem isso. Eu quero que você imagine isso. Aí um belo dia, você conhece um homem e esse homem tem as características que você imaginou. Nossa, olha, ele é igualzinho eu pensei. Nossa, ele é educado do jeito que eu pensei. Nossa, graças a Deus ele é financeiramente resolvido como eu quis. Eu imaginei um homem que já tivesse uma carreira profissional e eu consegui. Sabe por quê? Não é lei da atração, não é magia, não é espiritismo, não é bola de cristal, horóscopo, não é. É o que o seu cérebro está programado para encontrar o que você programou para encontrar. E ele vai olhar isso. Quer um exemplo? Se uma mulher tá grávida, ela começa a observar mulheres grávidas, ela vai achar um monte de grávida, e o olho dela só olha para mulher grávida, e ela pensa assim, nossa, o Instagram só mostra mulher grávida, na rua eu só vejo grávida. Por quê? Porque é a condição que você está vivendo naquele momento. Isso é verdade, isso é ciência, isso é ciência bíblica e ciência verdadeira. Então, não é porque a pessoa falou, é porque você saiu daquela revelação que fizeram para você. Deus faz revelação. Do contrário, não existe revelação.
Mas quando ele faz aquela revelação, né? Quando você recebe, você interpreta aquilo, acredita naquilo e começa a viver a partir daquela realidade. Você não sabe como, não importa como, mas você acredita e aquilo vai acontecer na sua vida. Lá na Bíblia, tem várias passagens bíblicas que Deus fala para não mexer com médiums. E o rei Saul queria falar com o profeta Samuel, que tinha morrido. E aí aparece uma feiticeira, e a feiticeira fala que está falando com o espírito de Samuel. E o espírito de Samuel revela que Saul ia morrer na guerra. Ele não teve essa revelação, não era o espírito de Samuel, era um espírito caído, um anjo caído que se encarnou, e ele sabe tudo o que acontece no seu passado, ele pode revelar todo o seu passado ele vai revelar porque ele existe, ele vive. O diabo e seus anjos caíram do céu desde quando, antes de criar Adão e Eva, desde quando houve a batalha no céu, que é descrita na Bíblia em Gênesis. 1/3 dos anjos caíram do céu, eles vivem aqui no planeta Terra. E eles nunca morreram, nenhum deles, o Lúcifer nunca morreu, os anjos nunca morreram, eles só vão receber a recompensa final da morte eterna quando Jesus voltar. Então ele sabe do seu passado desde o dia que você passou. É como se eles tivessem anotado holograficamente, não com papel como a gente anota, toda a sua vida. Por isso que você tem as mesmas tentações, por isso que você tem que vencer as suas tentações, porque ele sabe que a tentação da bebida para um não é para o outro é pornografia, para o outro é vício. Por isso que você fica ansiosa, porque está sempre na sua frente as coisas que você está lutando. Ele não quer que você tenha paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que só Deus dá, a paz de você lidar com o seu corpo e tudo. Aí ele fica cutucando, mas cuidado, mas é isso aqui, e não sei o quê. Quando Saul morreu, ele acreditou naquilo e ele viveu como se ele fosse perder aquela batalha. Você ir para uma batalha na certeza que você vai ganhar, como Deus dava para todos os reis a certeza e a garantia de que eles iam ganhar, o rei Davi, sempre, todos os reis bíblicos na época, quando eles iam fazer uma batalha, o povo de Israel, eles consultavam a Deus. Senhor, devo ir nessa batalha, eu vou ganhar? E Deus falava, vai ganhar ou vai perder? Não vai, não, pode ir. Não precisa nem, o Gideão, quando ele separou os soldados, ele não precisou de 3.000. 3.000 se voluntariaram. E Deus falou, não, eu não quero 3.000. Eu só quero os fortes e corajosos. Aí diminuiu para 600. Ele falou, não, ainda não. Vai lá no rio e quem beber a água desse jeito é os que estão preparados. O resto que quiser voltar para casa, pode mandar voltar. Ficou só 300. Deus venceu uma batalha de gigante, uma batalha de milhões de outros do time guerreiro lá, o inimigo, só com 300 homens. É o que Deus precisa. Deus venceu uma batalha só com o filho de Davi. Não, o filho do rei Saul, Jonatas, em português, Jonatas, em português, ele venceu, só ele e o escudeiro dele venceram uma batalha à noite. Então, a sua batalha, Deus vence só você. Você e Deus, você pode ser vencedora, você é vencedora. Se você acreditar nisso, viver isso e afirmar para você todos os dias isso, o seu cérebro vai ser programado e vai trabalhar em prol dessa cura. E vai curar você. É assim que funciona. E não é eu que estou falando. Eu não tirei da minha cachola. Isso aí é ciência, comprovado. Quando eu estudei sobre isso, eu fui a fundo para acreditar, para saber. Eu sou cristã, eu acredito na Bíblia, mas acreditar que a sua crença, a sua fé, as suas crenças limitantes que você põe na sua vida, eu não vou melhorar da crise do pânico porque meu pai falava isso de mim, porque minha mãe falava isso de mim, te limitam. Você precisa do quê? De escutar de alguém que não é assim. Você é o que você acredita. Ponto. Isso não é frase minha. Você é o que você acredita. Se você falar para você, eu não posso, você tá certa. Se você falar para mim, eu posso, você também tá certa. Porque o seu cérebro vai acreditar no que você programar. Essa programação são redes neuronais. São redes que formam, toda vez que você forma um pensamento, forma uma ligação com outro neurônio, assim, ó, pum, eles dão um choquezinho um no outro, pá. Esta mensagem é enviada para o seu cérebro, do seu pensamento, e ele cicatriza, ele forma um caminho, uma rede neuronal. Nós temos, em média, 48 pensamentos por minuto.
70 mil pensamentos por dia. Quer dizer que você está fazendo 70 mil ligações no seu cérebro por dia. Muitas delas vão ser desfeitas, desconectadas ou não usadas. Até ela permanece lá, mas ela não é usada, porque durante o sono o cérebro organiza isso. Por isso que nós precisamos de dormir. Dormir é fundamental para a saúde emocional, física e mental. Porque durante o repouso absoluto que você está dormindo, que você parou de pensar, parou de preocupar, parou de usar o corpo, né, para movimentar, que o corpo está estagnado, inclusive o cérebro desliga o envio de mensagem para movimento de braço, de perna, nada movimenta. Ele paralisa o seu corpo. Enquanto o seu corpo está paralisado, que não tem movimento nenhum, a não ser os movimentos vitais, que é comandado por essa parte final aqui do cérebro, esse rabinho aqui que tem no cérebro, é a base cerebral. Bem na sua nuca, bem no finalzinho da sua nuca, no encontro da sua medula óssea, não, vértebra, da sua coluna vertebral, com o seu cérebro aqui na nuca, aqui é comandado respiração, temperatura do corpo, coração bater, fígado funcionar, rim funcionar, digestão, sistema imunológico, tudo é comandado por ele. É involuntário, você não manda. Então você pode dormir, deixa o seu cérebro trabalhar, ele vai mandar nisso. Dorme que é uma maravilha. Enquanto você está dormindo, aí todo o pensamento que você teve, eu vou morrer, eu vou viver, meu filho vai morrer, meu filho vai viver. Meu marido tá me traindo, tudo isso vai ficar organizado no seu cérebro. Aí, no outro dia, você funciona no automático. Você tá triste, não sabe por quê. Você tá desconsolado, não sabe por quê. E também você não busca. Se você buscasse, tá guardado lá, ele gravou. É como se ele ficasse a noite inteira digitando tudo que você pensou, tudo que você falou e organizando em prateleiras certas, tá? As prateleiras das emoções boas, das emoções ruins, dos estudos, do que é automatizado, escovar dente, tomar banho, como é que você faz todo dia. E se você mudar alguma coisa, escrever com a mão direita, escrever com a mão esquerda, ele vai automatizando isso. Você pode até querer usar mais neurônios e conexões usando a sua mão esquerda de vez em quando, faz bem, principalmente para quem é ansioso, usar o outro lado do cérebro. Se bem que o cérebro ele trabalha em conjunto, né? Que esse lado faz isso, esse lado faz isso. Eles fazem junto. Esse liga nesse e aí é o movimento do braço. É assim, mais ou menos. Entendeu? Mas é junto. Eu durmo, mas sonho demais. Parece até que tô acordada. Não tem problema sonhar, não. É bom sonhar, deixa sonhar. Sonhar é o sono REM, que é chamado REM, que é rápidos movimentos dos olhos. É uma parte que o cérebro precisa para se curar. O cérebro, gente, o cérebro é programado. Ele tem a programação dele para ele mesmo saber lidar com ele. É só a gente dar as condições ideais para ele. Boa alimentação, dormir bem, fazer exercício físico, parar de toda hora pedir para ele adrenalina e cortisol. Como é que você pede? Você pede quando a situação está sob controle, mas na sua cabeça não está sob controle, porque você não tem certeza. Aí você quer ter certeza, aí ele entra em choque, assim, tipo, ele desregula, ele fala assim, não, ela tá em perigo, deixa eu liberar adrenalina e cortisol pra ela fugir. Vamos lá, por que o alívio é falso? Explicar, o alívio momentâneo, tá, quando você... O ciclo do controle excessivo, tá? Você, que tem muita crise de pânico, provavelmente é uma pessoa controladora. Gosta de controlar a hora de ir, de vir, de deitar, de dormir, o que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando, o que você... Tá tudo sem controle. Fugiu do controle, pronto. Você vira uma bomba relógio explodindo. Não deixa as coisas, let it go, que a gente fala. Deixa acontecer. Solta as amarras das coisas que não está sob o seu controle. Solta, libera, é como se fosse um cadeado, pega a chave, abre o cadeado e solta, vai soltando, solta isso, solta, não fica controlando a vida do seu marido, dos seus filhos, da sua família. Se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? Você já tá doente? Não, então por que controlar isso? Porque fulano tá doente, quem que vai cuidar dele? Você pode ir lá cuidar? Se você pode, vai lá e cuida, se você não pode, não preocupa, pede pra alguém ir, já tem 44 minutos da live. Larga de mão o que você não pode fazer, para de ficar
Eu ficou com dor no peito, falta de ar, pensou que eu vou morrer. É assim mesmo, Rafaela. Você pensa que você vai morrer, mas você vai morrer? Não. Pensar não significa que é realidade. Não significa que é realidade. Ah, mas como é que eu tenho certeza? Você não vai ter certeza. Você vai passar por isso várias vezes até você ensinar o seu corpo a não ter mais este medo. A única coisa que você pode fazer é ir no médico e falar, doutor, dá uma olhada no meu coração, quais exames que eu preciso fazer para ver se eu tenho doença cardíaca. Aí ele vai fazer. Ah, vamos fazer um eletro. Tem as ondas, o coração, ele é forte, ele trabalha direitinho, ele pode sair do ritmo, ele mesmo tem uma bomba única, você não manda no coração, é ele que sabe o serviço dele. Larga o coração de mão e para de preocupar com ele. Se o médico falar para você que você não tem doença cardíaca, você não tem. E se você não tem, se ele disparar, aceita, espera 2 minutos. Em 2 minutos a adrenalina diminui. Faça exercício da respiração enquanto isso. Faça o exercício de trazer os 5 sentidos para o presente. Mindfulness, atenção plena no que você está fazendo. O que eu estou fazendo? Agora eu estou segurando isso aqui e falando com você. E lendo aqui do lado. Eu tenho que estar com a minha cabeça aqui. Se eu começar a viajar na maionese, quando a pessoa está viajando, até o olho dela fica em olho de túnel. Quando você está tendo uma crise do pânico, seu olho pode ficar assim também. O que é olho de túnel? Eu estou olhando para a câmera, para olhar para você, mas eu não estou olhando, eu estou só com o olho aberto aqui. O meu pensamento já viajou. Nossa, eu tenho que ir não sei o quê, que daqui a pouco eu vou desligar essa live, e aí eu vou atender não sei quem, e eu tenho que buscar meu menino não sei aonde. Aí opa, pera, aí volta. Já viu quando a pessoa faz assim na sua frente? Oi, tá me vendo? Olá, é por quê? Porque você não tá aqui, você tá onde? Num lugar que não é aqui. Ansiedade é isso, quando você tiver uma crise do pânico, você pode ter certeza, você não tá aqui. Você não tá no momento presente, você tá se vendo desmaiada, caída no chão, o povo ao seu redor, abanando, passando vergonha e não sei o quê. E esse pensamento te traz piora a sua situação. Porque em vez de você falar assim, peraí, é meu coração, ok, vou respirar igual ela ensinou. Eu já treinei, essa é a chave, eu já treinei. Eu sei como que respira. Põe a mão na barriga, tá? A mão na barriga, a barriga enche. Aí eu seguro e solto. A barriga sobe. Eu seguro uns segundos e solto. Devagarzinho, como se eu estivesse soprando um canudinho. Eu seguro, puxo o ar, encho a barriga, seguro e solto. Vou fazendo isso quantas vezes? 10? 10 vezes, 2 minutos. É o suficiente para o coração diminuir o batimento cardíaco, a adrenalina diminuir no seu sangue, o seu sistema parasimpático aqui de frente, o nervo vago, entrar em atividade, trazer calma, o seu cérebro entender que você não estava em perigo, que ele disparou a amígdala sem hora errada, e aí você, nossa, eu tô melhor, uau, melhorei. Ai, graças a Deus, melhorei. Ai, não é nada não. Aí a próxima vez você não fica com medo e fugindo. Você fala assim, eu já sei. Do jeito que eu fiz agora, eu vou fazer de novo. Quando tiver crise do pânico, eu vou fazer tudo que a Adriana ensina. Eu vou colocar um método e daí em prática, que é o que vocês que estão no programa colocou. Jaqueline Navarenho, bem na hora, hein, Jaqueline? Ela escreveu, o programa de 7 dias transforma, agora eu sei como agir. Porque lá no programa eu ensinei. São 7 áudios com 7... PDFs para você ler. Lá eu tô falando. E não sei o que, no seu corpo tá acontecendo isso. Lá tem o problema e a solução. E o que você vai fazer daqui para frente. Em breve eu vou abrir novamente novas turmas. Vai ser diferente um pouco, mas eu vou abrir, tá? E aí eu aviso para vocês. Então, o que o ciclo do medo mostra? O comportamento típico. Fazer lista de tudo. Fazer uma lista de tudo para ver se vai ter tudo sob controle. Checar várias vezes o mesmo detalhe. Você vai lá e vê de novo, fechei a porta, não sei se eu fechei, vou lá ver. Aí, tá fechada, aí deita. Não, se eu fechei a porta, não sei, vai lá ver. Fica parecendo até o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, ele tá ali junto com o transtorno da ansiedade. Por quê? Não quer dizer que você é um ou você é outro. Você pode ter os dois. E também pode ter um mais forte e um mais moderado. Tudo é espectro. Espectro é uma régua. Uma régua que vai de 0 a 100, vamos supor, ou de 0 a 10. Aí quando você vai no médico, você tem um questionário para você responder. Todos os transtornos têm um questionário para avaliar.
Como que você se comporta no supermercado? E no dentista? E no médico? E dentro de casa? E na escola? Aí ele vai colocando, então o seu é forte, é 10. O seu é moderado, você ainda consegue. Porque tem gente que faz terapia e fala assim, eu não tô tendo crise de pânico, eu não tenho medo de morrer. O meu problema é ficar preocupada demais, pensamentos ansiosos, que eu não consigo relaxar. Então, o espectro pode ser 6, 7. Aí o que você. Não é conseguir relaxar? Então vamos colocar como se eu te desse 5 comprimidos para você beber num dia só. Você vai tomar esse comprimido às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 2 da tarde, às 4 da tarde e às 6 da noite. Só que não é comprimido, é relaxamentos, blocos de relaxamento. Você vai parar tudo que você está fazendo, tudo que você está fazendo, e vai sentar e vai fazer o relaxamento muscular. Depois vai fazer o relaxamento mental. Eu tenho um áudio que chama o áudio da bolinha, aonde você vai ouvir a minha voz e vai fazer tudo que eu tô falando no áudio. É um relaxamento mental. Depois tem o áudio do relaxamento da respiração. Você vai alternando os tipos de relaxamento e vai fazendo no seu dia a dia. O que isso acontece? Diminui a tensão muscular, porque os músculos é muito tenso numa pessoa ansiosa, duro, dá dor no corpo. Muita dor. Você vai dormir de dia, parece que você lutou com um leão. Parece que você está esgotada fisicamente e mentalmente. Por quê? Porque não separou tempo do dia para relaxar. Você, então, pede a reafirmação de outra pessoa. Reafirmação. É o que mais vocês fazem na live. Você já escutou... Tinha um rapaz aqui, cadê ele? O Ed. Ed? Não, Rafael. Acho que era o Rafael. Sei lá. Eu tinha um rapaz aqui que ele falava assim para mim... Mas como é que é o negócio mesmo? Fala aí de novo, que os sintomas da crise do pânico não são perigosos. São desconfortáveis, mas não são perigosos. Aí eu repetia. Toda vez que você estiver tendo sintoma de crise do pânico, não é perigoso. Não é perigoso. Não sintoma, meu Deus, isso é perigoso, vai me matar. Não! Porque o seu corpo não quer te matar. O seu corpo quer te proteger. Ele ativou um sistema de luta e fuga. Ele só quer te proteger. Corre daí, foge, é perigoso. Só que você não tinha nenhum perigo real. Você olhou pro seu lado, você não tinha nada. Você estava na sala, você estava no supermercado, você estava num lugar, não tinha um assaltante, não tinha um bicho, não tinha uma cascavel, não tinha nada. Ele desregulou pelo excesso de ansiedade. Então, eu tinha que ficar reafirmando, não é perigoso. Eu tô aqui reafirmando para você, sintomas da crise do pânico não são perigosos, são desagradáveis, mas não são perigosos. São desconfortáveis, mas não são perigosos. É ruim demais da conta. É ruim demais da conta. Demais da conta, mas não mata. Então não é melhor você lidar com isso? Não é melhor você falar assim, bom, são desconfortáveis. Eu aguento o desconfortável? É esse termômetro, se você aguenta ou não, que te incomoda. Não, eu aguento. Pode vir que eu aguento. Se você aguenta, não vai te incomodar mais. Enquanto você não aguentar ficar tomando remédio, correndo, fugindo, você vai ter alívio. O que eu falo aqui? A situação, o problema real continua, tá? O problema continua. Ele continua, o problema real. Quanto mais você tenta controlar o que não pode, mais ansiosa você fica. Então, quando você largar de mão do que você não pode controlar e não está no seu controle, deixar para lá e aguentar o sintoma físico, acabou, criatura de Jesus, acabou, game over. Você venceu a crise do pânico. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus também, porque ele também tem a parte que ele te ajuda, ele tá te ajudando e tem a parte da terapia que ajuda. Acabou, não tem pra ninguém, já era, você venceu. Você não precisa de mais medicação, você não precisa mais de terapia, você não precisa de mais de nada. Por quê? Você vai enfrentar. Você vai aprender o enfrentamento, você vai pegar um ônibus, você vai andar sozinha na rua, você vai no supermercado, você não tem medo de dormir sozinha, você não tem medo de ficar em casa sozinha. Acabou, você olha para os outros seres mortais e fala assim, os outros seres humanos, né? Fala, eu queria tanto ser igual a ele. Você vai ser a partir do momento que você regular isso no seu corpo e aceitar, enfrentar com o método e daí. Tá? Esse método e daí eu aplico nas terapias individuais, eu ensino nas minhas lives e lá no meu YouTube. Eu fiz um e-book só sobre isso, você pode adquirir o e-book, o link está na bio, pega o e-book e lê. Talvez você não vai conseguir ouvir todas as minhas lives, porque tem que anotar. Uma live eu ensino uma coisa, você anota, na outra eu ensino outra coisa, você anota, vai anotando, vai fazendo, vai anotando, vai fazendo. Vamos terminar essa live, ok? Vamos terminar, eu vou dizer o seguinte... Não é sobre eliminar a incerteza. Você não vai eliminar. É sobre saber lidar.
Preciso vencer a fobia social. Li uma matéria sobre o terremoto no Taire. Na Taire. Eu sinto muita sensação de desmaio o dia todo, agora mesmo estou. Convive com essa sensação, foca no presente, fala para você mesmo, esse sintoma é desconfortável, mas não é perigoso. E se você está fazendo arroz, olha o arroz, o grão é branco, é amarelo, é integral, olha a água, põe sal, sente o gosto na boca. Use os seus 5 sentidos. Toda hora que você está usando os 5 sentidos, você está parando de usar o cérebro para imaginar que o seu desmaio é pressão baixa, doença, vai morrer e não sei o quê. Porque o seu cérebro vai ser usado para uma coisa ou para outra. As duas ao mesmo tempo, não. Ou você está mudando de foco rápido, o desmaio. Não, eu vou focar. Não é distrair. É diferente de distrair. Qual é a diferença de distrair? Distrair é ficar no Instagram, ficar no Facebook, assistir coisinhas assim para ver se não pensa nisso. Isso é distrair. Não é distrair. É sentir o desmaio. Sentir. Eu acho que eu vou desmaiar. E fazer pergunta pro seu cérebro. Qual é a evidência que eu tenho que eu vou desmaiar? É por falta de comida? Porque se você ficou mais de 8 horas sem comer, 6 horas ou 4 horas para algumas pessoas, pode ser hipoglicemia. Ou seja, o cérebro está precisando de energia e não tem de onde tirar porque você está em jejum. Eu tenho resistência para jejum. Eu posso ficar de jejum. Eu estou de jejum desde ontem às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite foi a última hora que eu comi. Agora é segunda-feira, são 3h10 da tarde na Califórnia. Eu vou fazer jejum até amanhã, às 9 da manhã. Eu me propus. Eu faço jejum de 40 horas. A cada 15 dias. Duas vezes por mês, né? Cada 15 dias. Ou mais, 3 vezes por mês, ou mais. Porque eu gosto, porque eu quero e porque eu sou acostumada. Faz bem pro corpo, faz bem para as células. Eu sinto fraqueza, mas logo passa. Eu me hidrato muito bem, eu sei como fazer isso. Eu não tenho problemas de glicemia, coração, nada. E isso é longevidade e rejuvenescedor. Eu não estou falando para você fazer. Tem gente que faz de 12 horas, de 8 horas, de 15 horas. Eu estou falando que a hipoglicemia, a sensação de desmaio pode acontecer por hiperventilação, ou seja, você respirar errado, muito rápido, aí vai muito gás carbônico retido no corpo, porque você respira, você só sopra o ar, respira rápido demais, aí desbalanceia o oxigênio, dá tontura, náusea e sensação de desmaio, respirar errado. Ou você está muito tempo sem comer, está com hipoglicemia, ou tem problemas de diabetes, ou é simplesmente da sua cabeça. Você pensa que está desmaiando. Tem uma sensação, e essa sensação aumenta se você fixar nela. Então, desvie o seu foco para o presente. Usa a sua mão para sentir 4 texturas, o cabelo, a roupa, não sei o que, e nomeie elas. Eu já ensinei essa técnica aqui várias vezes, vou ensinar agora de novo, tá? Use o seu olho e nomeie 5 coisas que você está vendo. Aí a parte do cérebro que está sendo usada nessa atividade desfoca do medo, da sensação do medo. Isso é para qualquer medo, tá bom? Qualquer medo vocês estão fazendo. Qualquer medo. Aqui, ó. Vai usar o lobo frontal cognitivo do presente para nomear 5 coisas. O tato para tocar em 4 coisas e nomear. O ouvido para ouvir 3 sons e nomear. Estou ouvindo o som do carro, o som da minha voz, o som lá fora, de alguma coisa. Eu nomeei eles. O cheiro, sinta 2 cheiros e nomeie esses cheiros. Classifique eles, identifique eles. E coloque alguma coisa na boca e sinta o gosto, tá? Isso é usar os 5 sentidos. Exame de sangue todinho normal. Pois é, então é bem mental mesmo. É bem mental. Então use os 5 sentidos. Não é sobre eliminar incerteza, é sobre se expor ao desconforto de não ter todas as respostas e aprender a permanecer ali sem correr para buscar alívio. Não corra.
Às vezes você tá no... Porque o correr, ele é meio que automático, né? Porque quando a gente tá em perigo real, eu vou correr. Imagina que eu vejo um coiote lá fora onde eu moro, eu vou correr. Eu não sei se o bicho vai me atacar. É tipo um leão do mato, né? Um leão não, um cachorro do mato. O lobo-guará é muito parecido com o tal do coiote aqui da Califórnia. Geralmente eles não atacam seres humanos, mas vai saber da fome dele, né? Não sei, é melhor correr, não é melhor correr? É melhor. Então, quando você tem crise do pânico, você tem uma sensação de vontade de correr. Correr para um lugar seguro. Por isso que quando você tá na rua, você quer correr para casa. Porque você ensinou seu cérebro que o lugar seguro é dentro de casa, sentadinha, com a porta fechada. Lá dentro, lá na rua não é. Mas se você ensinar seu cérebro que na rua também é tranquilo e que não tem nenhum perigo, não tem um assaltante ali, ninguém vai te atacar, né? Vivemos numa sociedade meio que civilizada. Se tiver um ataque, é uma coisa fora do normal, não é normal. Então você vai andar sempre olhando, né? Não vai. Olha, deixa eu te ensinar como que você anda na rua, tá? Vou te ensinar e aí a gente acabou a live por hoje. Fizeram uma pesquisa grande nos Estados Unidos, muito grande. Colocaram umas câmeras nas ruas bem movimentadas. Vamos supor a Avenida Paulista, Los Angeles, Nova York, São Francisco, cidades grandes. E mostraram as pessoas andando na rua. E mostraram esse vídeo para as pessoas que estão presas na cadeia, que são pessoas que atacam pessoas na rua, do tipo... quem faz rápido de pessoas, raptar, né? Sequestros, estupradores que atacam mulheres na rua e ladrão que ataca a pessoa na rua. E falaram assim pra ele, qual dessas pessoas que estão andando na rua é sua vítima em potencial, vocês atacariam? Mostrou os mesmos vídeos para vários prisioneiros. E aí, todos eles identificaram e mostraram as mesmas pessoas. Vamos supor que era uma mulher de blusa verde. Aí falaram, essa mulher de blusa verde. Essa aqui seria a minha presa. E aí pro outro a mesma. Cada cela diferente, eles mostravam as mesmas pessoas. E aí foram ver o padrão dessa pessoa, diferente de que eles não atacariam. E aí eles descobriram o seguinte. Presta atenção você que é ansiosa e anda na rua. A pessoa ansiosa demais, ela anda na rua hipervigilante. Hipervigilante é diferente de vigilante. Deus falou, vigiai e orai. Vigiai, o inimigo está sempre ao redor. Vigiai e orai. Mas ele não falou hipervigilar. Sabe o que é hipervigilar? É aquela pessoa que anda assim, sabe? Com as mãos assim fechadas, meio que punho cerrado, parece que tá pronta para agir, para lutar, para atacar. Tanto é que se alguém assustar ela, fulano, não sei o quê, ela leva um susto, ela soca, ela bate, ela sai correndo, ela grita, porque ela tá hipervigilante. Então, pessoas que o perfil comportamental de pessoas que podem ser atacadas, ao contrário do que você pensa. Se você é hipervigilante, acha que ninguém vai te atacar, é ao contrário. Você é uma isca fácil de pessoas que podem atacar, porque você está muito tensa, muito preocupada. Anda rápido demais. Pessoas que andam muito rápido. Parece que tá correndo. Parece que tá correndo. Não anda, não. Anda correndo demais. Olhando demais, o olho arregalado. O corpo pronto para guerra, pronto para luta. Essas pessoas, elas são mais vítimas de um certo número de predadores. Vamos chamar de predadores essas pessoas. O outro grupo que apresentou que pode ser atacado por outro tipo de predadores também são pessoas que andam desleixadamente desligada. Parece que tá no mundo da lua. Tá andando na rua, mas não tá nem vendo. Cai no buraco, tropeça. Tá olhando o celular. Tá desligado de tudo ao redor. Não vê por onde passa. Não tá vendo ninguém. Ou você viu, você passou por mim, você nem me cumprimentou. Não vê. Não vê quem vai, não vê quem vem. Não, tá atravessando a rua, não tava nem vendo tá atravessando a rua. Gente desligada, parece que desligou o cérebro. E a pessoa anda porque é automático. Sabia que andar é automático? A gente pode fazer um monte de coisa no automático, inclusive estudar o cérebro de pessoas sonâmbulas que dá conta de abrir a geladeira, comer, conversar, o olho tá aberto, mas a pessoa não tá vendo fazer. Ou seja, o seu lobo frontal foi desligado, shutdown. É como se as luzes tivessem sido apagadas da sua consciência. Você não tem consciência, você tá fazendo um monte de coisa no automático. No automático. Faz um monte de coisa, nem vê que fez. Nem sabe que virou a rua, que passou da rua, que passou do onde, sei lá. Não pode. Como que é o certo? O jeito certo de caminhar na rua. Firme. Olhando para frente.
com a mente no presente, com a bolsa segurada certa, nem muito caindo no chão e nem firme demais da conta. Ou o andar firme, um passo depois do outro, um passo, não tá correndo e também não tá arrastando chinelo, tchan, 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 sabe, viajando. Não, é firme, andar no passo normal, com a visão normal em cima do seu olho. Deus deu a sua cabeça, o seu olho no lugar certinho para você olhar aqui, ó. Horizontal, você olha tudo aqui, ó, tudo você olha. Se você andar desse jeito, sabia que você diminui sua ansiedade, assim, de andar na rua, de ficar em lugar público, mais ou menos assim, uns 80% em cada vez que você for lá fora? Em cada vez que você fizer isso, você diminui até você não ter mais ansiedade? Mas só de uma vez você fizer isso, já 80%, lembra-se disso nessa live que eu tô te falando. Lembra disso, eu tô te ensinando uma coisa poderosíssima. Quando você caminhar na rua, levanta seu ombro. Levanta, só levanta, não é pra esticar peito de pombo, não. É só levantar ele. Ó, não é pra levantar lá na orelha, andar com o ombro assim, e com a bolsa assim. E olhando assim, com o celular assim, meu Deus, será que tem ladrão? Eu vou passar imaginando coisa que não tá acontecendo, imaginando o que não tá acontecendo. Ah, então vou andar desleixada. Também não. Nem 8, nem 80. Que jeito você vai andar? Firme. Observando tudo ao seu redor. Um carro que passa, uma moto que passa, uma pessoa que passa. Você tá olhando, você tá vendo. E se você precisar de agir, o seu cérebro ele está ligado no presente. Ele consegue agir sem exageros, sem gritar, sem sair correndo, sem desmaiar. Ele raciocina, ele pensa. Então você não vai carregar o ombro lá na orelha, como se fosse brinco, e nem o ombro assim caído para frente, como se fosse assim, ô céus, o mundo está nas suas costas. Meu Deus, eu tenho tanta preocupação, eu tenho que carregar meu. Aí você tá carregando assim, sabe que jeito? Na cabeça. A cabeça pesa tanto com o pensamento que chega o ombro vai para frente. Ai, que eu tenho que chegar lá e aí eu vou ter que cozinhar ainda, eu vou ter que limpar a casa e ninguém me ajuda. E você vai baixando, daqui a pouco você tá engatinhando no chão. Então, levanta o ombro. Você pode até pensar no problema, mas pensa de ombro erguido. Levanta o ombro, anda firme, pá, 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 pá. O pé no chão, um pé após o outro. E você não vai ser alvo de ninguém. Isso vai te prevenir de assalto? Não, vai te prevenir de ter crise do pânico e ansiedade. Porque assalto já depende de uma outra pessoa, não é só de você. Você tá fazendo sua parte. Mas aí é outros 500, né? Aí é o mundo que a gente vive, que é cheio de riscos e perigo, e por isso você não quer sair, porque você escutou na notícia que não sei quem, aconteceu não sei o quê. Para de ficar escutando notícia ruim também, tá bom? Então, é isso. Mais alguma dúvida? Tira uma dúvida. Ansiedade causa desmaio? Não. Ansiedade não causa desmaio. A ansiedade não causa desmaio. Não. Ah, mas já desmaiou de ansiedade. Não, não desmaiou por causa da ansiedade. Existe um mecanismo no cérebro que é chamado de shutdown para te libertar. É tipo assim, você é muito ansiosa, você não dá conta de cuidar do seu corpo, de controlar o seu corpo. Seu corpo está tendo sintomas da crise do pânico, que não são perigosas, são desconfortamentos, são perigosos. Só que você reage muito em cima disso. Meu Deus! Ai, eu tô morrendo! Socorro! Ai, meu Deus, cadê o comprimido? Pega lá! Nossa senhora, tô passando mal, vou desmaiar. Ai, eu vou desmaiar. Você tem uma sensação que vai desmaiar. Você não vai desmaiar. Se você desmaiar, não foi por causa da crise do pânico da ansiedade. Foi porque o seu cérebro, ele quer preservar você. E ele quer preservar a vida. E principalmente ele mesmo. Aí ele desliga a conexão consciente para ele poupar energia e esforço, porque se você não tá dando conta de lidar com a mente, com o corpo, a mente é a próxima. Ele pensa assim, eu vou ser o próximo que ela vai perder controle. Então, antes que você perca controle, você tem uma sensação de que perdeu a consciência por alguns momentos, demora minutos, segundos, até você voltar e ficar mais calma. Isso pode acontecer. Isso é uma coisa que pode acontecer. Ah, mas a epilepsia do desmaio mesmo, da pessoa convulsionar, perder a consciência, cair no chão do nada, não é por causa da ansiedade. Aí não é por causa da ansiedade. Pode ser, igual o Jota estava falando, que ela não comeu, aí não tem energia, tem uma hipoglicemia. Mas a epilepsia é outra coisa. Isso daí é neurônios que entram em atividade muito alta e tem uma descarga elétrica cerebral muito grande, precisa de medicação para controlar isso, para a pessoa não convulsionar. E quem tem desmaios, ela apresenta isso em várias fases da vida. Ela já sabe disso, já tem acompanhamento com neurologista,
já toma medicação para controlar, às vezes tá sem tomar medicação, aí teve mais crise de convulsão. Crise de convulsão é outra coisa, tem nada a ver com ansiedade, nada. Agora, a sensação de desmaio, eu já falei no começo da live, falei de novo, talvez você não tá aqui, é por causa da respiração errada, tá? Desequilibra os gases no corpo, gás de oxigênio e gás carbônico. Esse desequilíbrio gera metabolismos de... como é que é? Quando você muda o pH, você muda com o oxigênio e o gás carbônico, você faz alcalino demais ou base demais. A base que a gente fala é um pH muito alto, 9. Eu só sei que é desequilíbrio, tá? É desequilíbrio. Não preciso de você. Depois eu raciocino sobre isso. Preciso extrair o dente e penso nisso 24 horas e não vou, com medo. Minha pressão está subindo quando me dá crise de pânico. Sim, sobe. Toda vez a pressão sobe, porque a adrenalina sobe a pressão. Sobre dentista, Silvinha, você não é a primeira, tá? Você é nova aqui. Eu já ensinei para outras pessoas que tinham medo do dentista. Medo de dentista e medo de dirigir, você tem duas alternativas. Ou você enfrenta o medo e ouve as minhas lives e vai aprendendo como enfrentar o medo, ou você faz uma sessão terapêutica específica para este medo. O medo de dirigir, a pessoa precisa de umas 2 sessões de terapia para poder tirar a prova, a licença e ir lá dirigir, né? Geralmente é antes de tirar a CNH. Se você já tem a carteira de habilitação, você tem o carro, mas você não está dirigindo por medo que você vai desmaiar, medo que você vai bater o carro, medo de pensamentos intrusivos e vai acontecer um desastre, blá blá blá, é outra sessão de terapia. Se você tem medo de dirigir porque você teve trauma, sofreu um acidente de carro, morreu pessoas e você sobreviveu e agora você tem um trauma para lidar, é outra sessão de terapia. Dentista e médico é quase a mesma coisa. O que te levou a ter esse medo? Você tem que perguntar para o seu cérebro por que você tem medo disso. Sempre tem um porquê. Vocês não descobrem porque vocês não perguntam. Se você for no médico, usa a sua inteligência. O que o médico está fazendo com você? Perguntas. Fulano, mas desde quando você tem isso? E que hora que é que você tem isso? E quando você pensa que você vai desmaiar, você chega a desmaiar mesmo? Você chegou a desmaiar alguma vez? É medo ou já aconteceu? É o pensamento ou é físico? E ele começa a fazer um monte de pergunta. Mas você já tomou remédio para isso? Você já teve epilepsia? Você tem caso na família de pessoas que desmaiam? Você come muito bem? Você come bem? Você está acima do peso? Você fica muito tempo sem comer? Você toma alguma medicação? Porque medicação pode interferir. Medicação pode dar desmaio, sensação de desmaio. Sei lá, queda de pressão. Tomou remédio para pressão? Tomou, a pressão não estava alta, baixou demais. Tô tomando um ansiolítico e um antidepressivo. E mais o remédio da pressão. Aí juntou os 3, a pressão baixou demais, a pessoa desmaiou. Toda vez que você desmaiar, não é perigoso. Desmaiar não é perigoso. Desmaiar não é a mesma coisa de uma parada cardiorrespiratória. Vocês estão confundindo. A pessoa tem uma parada cardiorrespiratória com desmaio. O desmaio é uma perda da consciência que o cérebro mesmo faz para ele se proteger enquanto você aprende a lidar com o seu corpo. Porque quando você volta, você tá mais calma, lida com o corpo. Que horas são? 1h12 de live, tá bom, né? Ixi, Maria, que passou da hora, aliás. Então, é isso. Eu já falei sobre dentista, né? É porque, na verdade, as lives, ela tem um tema. O tema de hoje, por exemplo, é como aprender a tolerar a incerteza e reduzir a ansiedade. Esse é o tema. Mas, aí, de acordo com as perguntas, a live pega um monte de coisa. Eu também nunca desmaiei, mas tenho muito medo disso acontecer. Isso é o que mais me atrapalha. Nunca aconteceu nada no dentista. Não sei de onde é esse pavor. Então, você vai ter que enfrentar o medo. Você pode começar a enfrentar imaginando, né? Na imaginação. Do mesmo jeito que você imagina que vai acontecer coisa ruim, você imagina que vai acontecer coisa boa. E aí, você vai fazendo um enfrentamento que a gente chama. Você vai enfrentar, desafiar, aceitar e interagir. Não dá mais para eu explicar tudo nessa live. Já esgotamos o tempo aqui. Ô, Carolzinha, se você tem medo disso acontecer, isso é o que mais te atrapalha. Então, você tem que reprogramar o seu cérebro para aprender a lidar com esse medo. Enquanto você tiver esse medo, você está presa nele. É presa, é prisão mesmo, é prisão. O nome é preso, preso um ciclo. É ciclo do medo. Você pensa que está desmaiando, aí você gera sintoma físico no seu corpo que alimenta este medo. Mas está acontecendo mesmo, vou desmaiar.
que gera o pensamento e você fica nesse lumen, que chama looping, loop, e fica. Você tem que cortar. Enquanto você não cortar esse ciclo neuronal que aconteceu no seu... Como que você corta? Eu já ensinei várias coisas. Várias coisas você pode fazer. Inclusive, eu já respondi essa pergunta mesmo aqui pra você. Outras lives. Eu lembro de você porque por causa dos cabelos... só vejo a fotinha aqui dos cabelos avermelhados, né? Pessoa mais... como que fala? Ruiva. Muito bonito, aliás. Muito bonito. Eu acho lindo o cabelo ruivo. Acho lindo. O meu é avermelhado de rena, mas não é natural de... Tá, eu terminei a live. Você é muito boa nas lives, tem me ajudado muito. Sim, eu estou presa nisso. Meu marido fala, nunca acontece, não vai acontecer. Exatamente. E ninguém nunca vai poder te dar a garantia, a não ser você mesmo tirar de você. Por isso que nesse caso, gente, quando é muito forte, quando o ciclo neuronal tá tão viciado nisso, no automático quase, que fica só pensando nisso, não dá conta de sair, tem que fazer terapia. Porque você já não tem força pra sair disso sozinha, entendeu? É como se você não tivesse força, é como se você estivesse realmente presa. Alguém tem que ir lá, abrir o cadeado e te soltar. Se você não conseguir fazer você mesma. Depende do grau da prisão que você tá, depende de quanto tempo, de quanto que é a sua crença, depende da sua força, da sua coragem, depende de muitos fatores, né? Depende de muita coisa, na verdade. Então, só sentando assim e conversando. Fulana, mas e quando é que você pensa nisso? E quando você pensa nisso, o que você sente? E quais são as vezes que você pensa nisso? Então você pode fazer uma autoterapia, se você quiser, pega um caderno, anota todas as vezes que você sente que vai desmaiar, faz a pergunta pro seu cérebro se isso é real, por que que você pensa que vai desmaiar, e e vai fazendo. Beijos. A live vai ficar salva, óbvio. E também esse mesmo vídeo estará no YouTube daqui a pouco. Daqui a poucas horas estará no YouTube. Aí eu vou colocar o link do YouTube lá nos meus stories para você enviar essa live para alguém que você acha que vai ser muito útil na vida dela, que ela também tá passando por isso e sofrendo e precisa de ouvir isso. E aí você me ajuda a crescer o meu canal e mais pessoas serem alcançadas e mais pessoas serem beneficiadas e mais pessoas serem livres disso de uma forma gratuita aqui na internet, certo? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. É o que eu tô pensando. Amanhã eu tenho algumas coisas pra fazer, mas vai dar pra fazer live, tá? Beijos. Primeiro vamos tirar a live do Instagram. Ainda tá. Vamos tirar aí. Ainda tá live. Compartilhar. Vamos ver se sai. E agora do YouTube, tá? Pessoal do YouTube, me desculpa demorar mais, mas é porque